A paz do Senhor para os meus irmãos, minhas irmãs. Estava lendo aqui a palavra aqui no livro de Marcos e esse texto, essa passagem me chama muita atenção, que ela é bastante conhecida por todos, que fala sobre o cego de Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó e havia um cego na beira do caminho. Ele estava na beira do caminho. Minha Bíblia diz que ele estava junto ao caminho. E eu lendo esse versículo, eu pude ver que ele não estava no caminho, ele estava junto ao caminho. Ou seja, o Senhor tem compromisso com aqueles que estão no caminho, mas também o Senhor para e decide ouvir aqueles que estão à beira do caminho. E aqueles que estão à beira do caminho, se clamar com fé, se gritar socorro por Jesus, ele para e atende o seu pedido. E não foi diferente na vida de Bartimeu. Bartimeu ouve falar que Jesus ia passar. Naquela época existiam muitas pessoas por nome de Jesus, era costume naquela época de ter muitas pessoas com o nome de Jesus. Mas quando ele ouve falar que Jesus está passando, ele ouve algo diferente e pergunta quem passava. E respondem para ele que Jesus estava passando. E eles falam que Jesus de Nazaré estava passando e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu tenho aprendido muito, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito dessa passagem, que ele reconhece Jesus como Messias. Ele reconhece Jesus que ele era filho de Davi, o filho da promessa, e começa a clamar a Jesus: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque só eu e você sabemos onde está a nossa dor. Na medida que é a minha dor, é na medida que eu clamo. Quanto mais eu sofro, mais eu clamo, mais eu me chego perto de Deus. O que me chamou muita atenção foi que ele começou a clamar sem se importar que a multidão queria parar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Miserável que eu sou, Senhor. Sofrido que eu sou. Tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Independente que todos mandou e mandasse que ele calasse a boca, que Jesus não ia ouvir. E será que Jesus não ouviu ele na primeira vez que ele clamou? Claro que Jesus ouviu, mas Senhor Jesus, ele quer ouvir na medida que você clama, ele vai passando. Não é que ele não ouviu, ele ouviu, mas ele quer ver a tua persistência, a tua insistência, mais ainda a tua perseverança. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, eu não sei quanto tempo você tem gritado, tem implorado, mas eu te dou aqui uma notícia: continue a clamar, continue a perseverar em clamar ao Senhor, porque uma hora ele vai resolver parar, e não somente parar, ele vai decidir te abençoar, te curar, te salvar diante da tua necessidade, diante da tua petição. E aquele cego, quando ele ouve falar que Jesus manda chamar, ele lança de si a sua capa. E eu aprendo que aquela capa era tudo que ele tinha, mas aquela capa também trazia lembrança a ele do sofrimento, trazia lembrança de angústia, de traumas do passado. E aquela capa era tudo que ele tinha, sabe por quê? Porque aquela capa servia para ele como de dia, durante o dia, como proteção. Servia para ele ter alimento, né? Ele colocava aquela faixa ali no chão, aquela capa no chão, e servia ali. As pessoas passavam, as pessoas davam para ele alimento, as pessoas davam a ele esmola, né? Então aquela capa estava servindo para ele ali, naquele momento, como para ele adquirir alimento, né? Louvado seja Deus. Mas à noite servia como proteção. Ele se cobria do frio, né? Se cobria também do calor, ele servia para forrar para ele dormir. Então aquela capa é tudo que ele tinha, e ele decide largar quando Jesus chama. Louvado seja Deus. Ele decide jogar fora aquilo que trazia para ele, aquilo tudo para ele. Sabe por quê? Ele reconheceu que quem estava chamando, aquele ali sentia poder de dar mais do que aquela capa, que a capa lembrava ele miséria. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. E ele foi ter com Jesus, e Jesus pergunta a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: o que eu quero ver, voltar a ver. Jesus fala para ele, Jesus vira e responde para ele, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. E que me chama a atenção, que ele soube pedir, ele aproveitou a oportunidade. Não perca a oportunidade.
jamais perca a sua oportunidade. Ele soube aproveitar a sua oportunidade. E a petição dele foi direta naquilo que ele estava precisando. E ele não somente recebeu a cura, como ele recebeu a salvação da sua alma. E ele foi um homem grato, porque a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Quantos quer a benção, quantos quer a vitória, mas não volta para agradecer o abençoador. Que nessa tarde, nessa noite, nesse dia que você estiver ouvindo, você possa receber Jesus, receber o abençoador e seguir, seja grata, segue ele pelo caminho em nome de Jesus. Amém?